Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Nós estamos no 14º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos ajuda a refletir e a rezar a partir de uma experiência de um Deus que não se manifesta de uma maneira espetacular, mas de um Deus que se manifesta no pequeno, na fraqueza, nas fragilidades das vidas humanas e não humanas. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, Jesus retorna à sua terra natal, Nazaré, e enfrenta a incredulidade dos seus conterrâneos. Eles questionam a autoridade de Jesus, lembrando-se dele apenas como carpinteiro, filho de Maria, diminuindo também a pessoa de Maria, que pode representar aqui as minorias marginalizadas. A falta de fé deles impede que Jesus realize muitos milagres naquela região, e ele fica admirado com a incredulidade deles. A rejeição de Jesus pelos seus conterrâneos pode ser vista como um símbolo da rejeição que os pobres e marginalizados enfrentam muitas vezes em nossas próprias comunidades. A partir do Evangelho, podemos enfatizar que Deus se identifica com os pobres e oprimidos. Jesus, sendo rejeitado, mostra que ele compartilha também da experiência da exclusão e marginalização que muitos enfrentam. Isso reforça a mensagem de que a presença de Deus é especialmente evidente na luta dos pobres por justiça. A incredulidade dos nazarenos pode ser vista como uma metáfora para as estruturas sociais e econômicas que perpetuam a opressão e a injustiça. A célebre pergunta, "Não é este o carpinteiro?", revela um preconceito baseado na ocupação e na origem humilde de Jesus. A partir dessa pergunta, é possível refletir sobre a existência das estruturas que oprimem as pessoas com base em sua classe social, raça e origem. É preciso valorizar a dignidade e o valor de todos os indivíduos. Essa incredulidade não só surpreende Jesus, mas também limita o que ele pode fazer ali. Este trecho nos desafia a pensar sobre o poder da fé e como nossas crenças, ou até mesmo a falta delas, podem afetar não só nossas vidas, mas também a atuação de Deus em nosso meio, a manifestação de Deus em nosso meio. Na prática, isso nos convida a abrir nossos corações e mentes a ter fé e a estar dispostas e dispostos a ver e receber as maravilhas que podem surgir mesmo das fontes mais inesperadas. Apesar da rejeição, Jesus continua a sua missão. Ele é um profeta que não se deixa deter pela falta de fé de outros. Podemos ver nisso, meus irmãos e minhas irmãs, um chamado à perseverança. Nós, como seguidoras e seguidores de Jesus, somos chamadas e chamados a continuar trabalhando pela transformação social, confiando na misericórdia de Deus para mudar as circunstâncias. A falta de milagre em Nazaré, devido à incredulidade dos seus habitantes, sugere que a transformação requer a participação ativa e a fé da comunidade. Nesse sentido, é necessário enfatizar a importância da ação comunitária. A mudança social não é apenas obra divina, mas também é um esforço coletivo. É necessário que a comunidade acredite na possibilidade de transformação e trabalhe junta para alcançar a justiça. Mesmo sendo rejeitado, Jesus continua ensinando e curando onde é possível. Esta atitude nos inspira a perseverar em nossa própria missão e vocação, mesmo quando enfrentamos resistência ou falta de reconhecimento.
É um convite à resiliência e à persistência, confiando que nossos esforços têm valor, mesmo que os resultados não sejam imediatamente visíveis. Hoje, essa passagem desafia a igreja, a sociedade, a nós, vida religiosa consagrada, a reconhecer e valorizar as minorias, os pobres, nós mulheres, povos indígenas, afrodescendentes, quilombolas e tantos outros e outras nossos irmãos e irmãs que são feridos na sua dignidade humana. O Evangelho nos chama a criar comunidades inclusivas e justas, a criar comunhão, onde todos e todas tenham a oportunidade de contribuir e prosperar. Marcos 6, 1-6 é um chamado à solidariedade com os marginalizados e à luta por justiça. Ele nos lembra que a fé verdadeira implica ação e compromisso com a transformação social. Jesus, ao enfrentar a rejeição, nos mostra que a libertação dos oprimidos é central à missão de Deus. Somos desafiados a seguir esse exemplo, promovendo a dignidade e os direitos de todos os seres humanos, para que assim a ecologia integral e o bem viver sejam uma realidade em toda a humanidade. Na primeira leitura de Ezequiel, capítulo 2, versículos 2-5, o texto que nos é proposto é uma longa parte, é um texto que relata a vocação de Ezequiel. O profeta descreve o seu chamado por Deus para a missão. Ele é enviado a uma nação rebelde. Deus lhe dá força e coragem para falar aos israelitas, mesmo sabendo que muitos não ouvirão. Ezequiel, como qualquer outro profeta, é um filho do homem, um homem comum, igual a todos os outros homens. Tem os limites e dificuldades que qualquer ser humano tem, mas isso não é impedimento para a missão. Deus, ao eleger o profeta, dá-lhe a autoridade e a capacidade para levar a cabo a missão que ele o confia. Portanto, as fragilidades que fazem parte da nossa dimensão de humanos não podem, em nenhuma circunstância, servir de desculpa para não cumprirmos a nossa missão profética, em meio a tantas realidades sofridas e injustas. Ezequiel representa o papel do profeta que, apesar das adversidades e da resistência, assim como Jesus sofreu, como demonstra o Evangelho, Ezequiel é chamado a anunciar a palavra de Deus. Este chamado é essencial para a missão da igreja na luta contra a opressão. O Salmo 123 apresenta um trecho bem interessante que nos ajuda a refletir. Para ti os meus olhos, a ti que habita nos céus, como os olhos dos servos se fixam nas mãos de seus senhores, assim os nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. O Salmo reflete a confiança e a esperança em Deus, mesmo em meio à adversidade. Este Salmo é um lembrete da importância da fé e da esperança no processo da libertação. Na segunda leitura da carta de São Paulo à comunidade de Coríntios, capítulo 12, versículos 7-10, é 2 Coríntios, Paulo fala sobre o espinho na carne, que o atormenta, mas reconhece que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta plenamente. Neste texto de Paulo, como aliás em quase todos os textos do apóstolo, transparece a atitude de vida de um cristão para quem Cristo é verdadeiramente o centro da própria existência e que só vive em função de Cristo. Nada mais lhe interessa senão anunciar as propostas de Cristo e dar testemunho da graça salvadora de Cristo. Paulo nos lembra que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A vulnerabilidade não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade para a ação transformadora de Deus.
Em síntese, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a liturgia do 14º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre a nossa própria vocação profética e a presença de Deus na fraqueza e na luta dos oprimidos. Esses textos nos inspiram a continuar a luta por justiça, a confiar na misericórdia de Deus e a reconhecer a dignidade dos pobres como portadores da graça divina. Eles nos lembram que a verdadeira transformação social e espiritual vem da coragem de falar a verdade e da resistência à opressão, mesmo quando enfrentamos rejeição e adversidade. Um bom domingo a todos e a todas.